Ô, camaradas, eu fui interrompido por um desses pop-ups da TIM, cara. Não sei se acontece no celular de vocês, isso é um absurdo, né? E travou o vídeo. Então vamos retomar. Eu vi o vídeo inteiro aqui, acho que tá legal como parte um. E aí vou fazer a parte 2 e vou soltar talvez no mesmo dia, ou talvez em 2 dias diferentes, enfim. Parte um, parte 2 e tal. Até porque fica um pouquinho mais curto. Eu tava falando isso, né? Os portugueses vieram para cá, esses homens portugueses, eles não traziam mulheres nas embarcações. E aqui, cara, eles proliferaram como? Ficando com as indígenas, com as mulheres indígenas, primeiro daqueles conjuntos étnicos indígenas que da margem, né, do Brasil, da parte litorânea do que hoje a gente conhece como Brasil, que uma tribo indígena conhecia como Pindorama. E houve outros nomes também, isso variava de acordo com a região, né? Variava de acordo com cada conjunto indígena, né? Então houve essa primeira, não foi exatamente forçada ali, tá? Muitos chefes indígenas entendiam, tá, que entregar uma filha era parte da cultura deles, tá? Entregar uma filha deles para o chefe de uma outra tribo iria melhorar, até porque isso acontecia também na Europa, tá? Isso não foi inventado pelos indígenas, enfim, isso é uma forma, uma maneira de evitar guerras, melhorar intercâmbios, não comerciais como a gente entende, mas o escambo, as trocas, criar parentescos, criar parentalidades, né? Os meus parentes distantes, mas são parentes, têm vínculo sanguíneo. Isso foi assim na ordem do mundo, sempre foi assim, tá? Em várias culturas diferentes, em continentes diferentes, na África inclusive, na América, nas Américas, né? Na Europa, com certeza na Ásia, no Oriente Médio também, e enfim, tá? E aí, enfim, os portugueses começaram a criar ali, né, junto com algumas indígenas, uma nova geração. Tá? Uma geração que já nasceria miscigenada. Sob qual cultura? Primeiro a cultura indígena. Aquelas crianças eram criadas pelos indígenas, até porque os portugueses eram aventureiros. Eles iam, alguns se estabeleceram, mas a maior parte voltava. Ou partia dali como um ponto para ir encontrar, né? Foi assim que Fernando Magalhães encontra, né? Ele para aqui, aí ele para ali, né? Como é? Onde é que ele para? Perto de Santos ali, aquele litoral sul de São Paulo, né? Depois eles vão ali mais um pouquinho para baixo, quase ali na foz do rio, ali na Tríplice, né? Fronteira ali perto, né? No Uruguai. Depois ele vai conseguir lá o estreito chamado lá do Magalhães, né? Ele consegue passar pro lado do Oceano Pacífico, tal. História linda, né, cara? Com os portugueses que conseguiram. A gente não valoriza os portugueses. Parte do meu nacionalismo, do nacionalismo mestiço, né? E até místico que eu prego, ele vai valorizar isso, ele vai valorizar as melhores coisas das culturas que fundaram o que hoje a gente conhece como Brasil, das culturas da África subsaariana, de todas as etnias e suas diferenças, tá? Todas as etnias, de todas as etnias ameríndias que aqui estavam e conviveram e foram também, obviamente, suprimidas depois pela força majoritária, mas também da cultura ibérica, que a galera costuma ignorar, mas a cultura ibérica ela é muito importante, até porque ela também já nasce como uma cultura miscigenada, uma mistura de godos, né, de visigodos, com celtas, com árabes depois, né, com os mouros, né, da área lá da África Setentrional, né, dos romanos, de todo esse caldo cultural, dos fenícios também, de tudo. Uma mistureba muito louca, ou seja, o povo de Portugal, do que hoje a gente conhece como Portugal e Espanha, já era um povo também muito altamente miscigenado, né? E dali, esses caras depois conseguiram, né, principalmente Portugal, abre, né, esse espaço para o mundo, para a questão das navegações, e o mundo, né, eles vêm para cá, eles vão conhecer, Portugal vai descobrir tudo, vai descobrir Labrador no Canadá, né, vai descobrir o Mar do Norte, vai descobrir as Américas, aqui descobrir, né, isso aí tem vários pontos da história que dizem que não foi uma descoberta, já sabiam que existia ali, mapa de Piri Reis, tem todas umas histórias, mas é que a história, a historiografia oficial não diz isso, diz
que eles vieram e descobriram realmente um novo continente. Mas os portugueses não foram, eles iam pelas costas da África, depois eles vieram para, né, um descaminho, né, eles se perderam, e eles encontraram então a América, né, Cristóvão Colombo também, tudo mesma época. Mas os portugueses foram mais longe, eles passaram ali pelo Cabo do Borrador, né, Bojador, eles passam ali, eles vão chegar ali no Oceano Índico, eles vão ter lá conversas com o povo da Índia, antigas, por isso que conhecem antes, inclusive, das Américas. Mas os japoneses também, os portugueses descobriram também o que hoje a gente conhece como Austrália. Eles encontram, né, o Japão, cara. Ou seja, os primeiros a descobrirem o mundo como ele é, os primeiros a provar que a Terra realmente não é plana, foram os portugueses. E isso é um feito extraordinário, muito mais extraordinário do que mandar o homem para a Lua. Muito mais extraordinário, por incrível que pareça, pela questão da tecnologia da época, né? Do nada eles conseguiram, não sei se é do nada, né? A escola de Sagres, que não é oficialmente aceita, mas a escola de Sagres vem com um componente tecnológico riquíssimo para a época, muito mais avançado do que as outras nações, do que nações que precisavam estar só com pequenas embarcações onde? Dentro do Mediterrâneo. Portugal, ele não tem ligação com o Mediterrâneo, né? Portugal está tá embaixo, muito mais debruçado para uma porção atlântica. Então aquele era o quintal dos portugueses, não era o Mediterrâneo, que era o quintal de todos os outros povos ali, né? Vocês entendem isso? Muito louco. É uma situação muito louca, né? Isso tudo tem muito valor. E a gente vai, né? O nacionalismo ele vai carecer de criar uma mística para si e de entender quais são os nossos desígnios. O povo brasileiro precisa entender uma forma, encontrar uma forma em pesquisa, em proliferação, produção e proliferação dessas ideias, de como nos valorizar, de entendendo que todos esses povos que aqui conviveram forçadamente, claro, com uma hegemonia branca, uma hegemonia portuguesa, claro, mas que também depois aquilo virou uma cultura de miscigenação, esse tipo de coisa, a gente tem que entender aí essa tal preciosidade. Temos que resgatar traços importantíssimos das três grandes culturas, as culturas africanas, das culturas indígenas, e todas elas têm seus senões, têm suas particularidades, e claro, da tradição ibérica, da tradição lusitana principalmente. A gente vai ter que resgatar todas essas tradições e entender como cada uma dessas tradições influenciou no jeito que a gente é hoje. Hoje a gente tem valores que vêm dessa época. O carnaval vem da Europa, mas ele foi praticamente dominado por questões, e misturado por questões africanas, indígenas, a nossa música, né? O alaúde, que vai se tornar com o tempo, né, o alaúde ibérico, ele é um instrumento mouro, um instrumento arábico, né? Mas ele vai se transformar no violão, na viola, né? E no Brasil, o violão é muito importante. O pandeiro ele também vem do mundo árabe. Mas quem que toca um pandeiro bom aqui, quem que pega esse instrumento, entendeu? Ele vai se confundir com o samba depois. Ele não veio pronto da África. Isso só foi feito aqui. Até a nossa forma de jogar bola, até tudo que vocês quiserem imaginar no campo das artes, no campo da cultura, no campo da arquitetura, no campo das leis, entendeu? Se a gente parar para pesquisar, isso leva tempo, a gente vai encontrar como todas essas questões que hoje regem a vida da gente, até a malandragem, tudo que se... Até a espiritualidade, tudo isso vem dessas miscigenações. Todas as formas. Lógico que eu não vou saber falar de cada uma delas, mas eu sei que está lá. Eu sei que a gente precisa pesquisar. E eu sei quem valorizava isso. Darcy Ribeiro falava a mesma coisa que eu estou falando aqui agora. Do jeito dele, muito mais técnico, o cara estudado, lido demais. Né? Eu falo mais como um amador dessa questão, um cara que ama, não um profissional, tá? Não fui liberado para pesquisar nada, nem me proponho a isso. Sei que aparecerá pessoas que farão esse tipo de empenho, de empreendimento. Né? O nacionalismo, a meu ver, então, eu quero fazer aqui eu quero situar o nacionalismo que eu prego, o nacionalismo mestiço, até místico, eu brinco,
mas dos outros nacionalismos, que aí vocês vão entender. O nacionalismo, ele é um fenômeno que ele é mal visto pela mídia, pelas tradições estabelecidas. E por óbvio, porque o nacionalismo exacerbado, o nacionalismo ufanista, pesadão, né, só eu valho, o resto é lixo, esse nacionalismo ele não faz sentido para o nacionalismo brasileiro. É um nacionalismo que ele é assentado normalmente na hegemonia de uma etnia, tá? De um conjunto sanguíneo, né? De pessoas que vão mandar e o resto vai obedecer. É assentado numa religião única, normalmente, ou numa forma filosófica ou modo de vida única, e ele é assentado numa outrora gloriosa. Quer um exemplo? Tá bom. Os turcos, qual que é a forma tradicional deles lá da religião? Pô, eles são muçulmanos. De qual conjunto muçulmano eu não lembro, mas eles são muçulmanos, né? Em sua quase totalidade. Eles são de uma etnia, eles não são árabes, eles são turcos. E eles têm uma outrora gloriosa, qual? Império Otomano, o califado, né, do grande Império Otomano. Eles remetem a isso. Os alemães antigos, lá, os nazis, eles também eles falavam que eles tinham todo esse conjunto, eles preenchiam essas três categorias. Eles tinham uma religião que mandava, eles tinham uma etnia que ia se sobrepor e liderar as outras, quando não eliminar as outras, que fossem impeditivas do progresso. Enfim, os italianos também, pô, Império Romano, nós somos romanos, e nós somos aqui católicos, e hoje, né, naquela época, quer dizer, e nós somos os italianos, os itálicos, né, nós somos aqui da Península Itálica, é isso que é, né, vocês entenderam? Então, o nacionalismo brasileiro, ele não pode, ele se assenta numa outrora gloriosa. Se a gente for falar só da mítica portuguesa, que é o que a direita quer fazer, e faz aí nos vídeos, tem muito moleque gostando muito dessa história de Portugal muito foda e tal. Não me interessa se for só para sobrepor Portugal por sobre as outras etnias que aqui estão, que foram trazidas por eles, inclusive, pelos engenhos deles, né? Que houve muita gente envolvida com a escravização de pessoas africanas, inclusive africanas. Pessoas africanas também foram envolvidas, mas teve um povo judeu também que ajudou, né? Uma parte de judeus, teve uma parte árabe também que ajudou, né? Normalmente quem ficava lá, né? Ganhava com isso, né? Ganhava para comprar arma, ganhava, né? E aí, e de submeter também os indígenas aqui, enfim. Não, a outrora gloriosa de Portugal, ela é fantástica, a gente tem que valorizar isso, mas não dizendo que eles são muito melhores do que os outros que vieram para cá, ou que aqui estão, ou que aqui já estão se miscigenando há gerações. Da mesma maneira não dá, mas tem também, a gente consegue pegar uma outrora gloriosa dos povos indígenas que aqui estavam, dos Tupi, dos Guarani, a gente pode pegar inclusive da africanidade, né, dos povos que vieram aqui também eles têm outroras gloriosas lá, mas a gente não pode sobrepor uma por outra. Aqui a gente vai ter que encontrar que todas as tradições foram muito importantes para a formação desse povo brasileiro, certo? A gente talvez não encontre só em outroras gloriosas, talvez a gente encontre numa questão gloriosa de hoje em dia, de que esse aqui é uma porção, no mundo, uma das grandes porções de terra que falam o mesmo idioma, sem mudar muito. Muda em sotaque, muda em algum regionalismo, mas a base do idioma nosso é a mesma, e não muda tanto. Isso é uma puta característica fantástica, não é todo povo que pode apresentar isso não, cara. Grandes porções de terra normalmente tem vários idiomas oficiais. O Brasil tem o português brasileiro, né? O português. Isso é muito legal. As pessoas têm que valorizar essas coisas, né? Então, em 14 minutos eu vou chegar a 18 aqui, porque é o limite do celular, tá sem espaço. Religião única no Brasil? Não temos. Nós temos uma característica de espiritualidade muito forte, que Deus é brasileiro. Né? A gente não está aqui para botar que uma religião vai mandar nas outras. Aliás, nenhuma religião tem que mandar. O Estado é laico, isso tem que ser mantido. Mesmo que resgatasse a monarquia aqui, o Estado deveria ser laico para sempre, porque todas as religiões têm que conviver aqui tranquilamente. Então eu falei que outrora gloriosa e religião só pode ser
né, um firmamento para o nosso nacionalismo dessa maneira. E etnia, etnicamente, talvez o ponto mais delicado. Um povo brasileiro, ele é um povo de origem miscigenada. E vão me falar, porque tá lá no Gilberto Freire, né, que romantizou um pouco isso, e aí a esquerda foi lá e criticou, como assim e tal, vai falar que isso é bonito. Olha só, eu não tô nem tanto lá, nem tanto cá. Houve uma miscigenação forçada, houve uma miscigenação que no início, cara, era na base da curra, né, e do estupro, se não fosse um acordo entre homens, os pais, no caso, interessados, ou o pai interessado em levar a filha, entregar a filha, e um homem querendo ficar com aquela menina, com aquela mulher, enfim. Houve isso, parte da cultura da época. Eu não vou julgar aquela cultura com as regras, com a régua que eu tenho hoje, tá? Hoje eu não peço permissão ao pai de ninguém se eu quiser ficar com a filha de alguém. Não tenho que pagar 2 cabeças de gado também, entendeu? Isso não é mais assim. Não deveria ser, se for o caso, né? E tem que ter o consentimento da mulher. Naquela época não era bem assim, tá bom? Mas houve a miscigenação no Brasil desde que os portugueses pisaram aqui. 9 meses depois que os portugueses pisaram aqui, nasceu o primeiro brasileirinho, o que seria o brasileirinho no futuro. Para mim, essas 3 razões são importantes. E quais são as questões? O Brasil não pode se alinhar diretamente com o nacionalismo de outros povos. Eles que peguem o nacionalismo deles e recriem, criem, deem vazão, russos e tal. Então, para mim, qualquer nacionalista, ele tem que priorizar o Brasil, os negócios nacionais, as questões nacionais, os interesses nacionais. E claro, nós temos que ser assentado numa questão que é muito bonita, que é a solidarização entre os povos. Mas também o destino, né? Respeitar o destino de cada nação, desde que não atrapalhe o nosso destino. Então, daí vocês já vão entender se está certo esses grupelhos ditos nacionalistas agirem do jeito que agem, com uma orientação já enviesada para esse ou para aquela potência. Não me interessa isso. Eu acho que não deveria interessar a nenhum nacionalista de verdade, nenhum nacionalista brasileiro, tá? E é lógico, o meu Kung Fu é melhor que o seu. Brincadeira. O meu nacionalismo, para mim, ele é muito melhor do que esses ditos nacionalismos que aparecem por aí, que falam muita besteira e que já são super orientados, talvez até financiados de alguma maneira, né? Muito melhor para o Brasil. Ele é muito mais relacionado com a questão nacional, com a questão brasileira. Primeiro a gente tem que se conhecer, brasileiros, para depois a gente saber o que a gente quer do mundo, o que a gente quer apresentar também para o mundo. E agora já está acabando aqui meu tempo. Então é isso. Um abacate mestiço, para quem ficou até o final. Tá bom? Legal. Então tá. Mandem novos temas. E a gente pode voltar a falar sobre isso também, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.